o sino das notificações. Doutor Tassos enfrenta Rabino. O que o Antigo Testamento fala sobre Jesus? Olha aí, ó. E eu vou lançar um desafio de R$10.000 para o doutor Tassos. Quer saber qual é o desafio? Acho que a galera que é VOB já sabe o desafio, hein? Mas eu vou lançar o desafio. Vou pagar R$10.000 no Pix se vencer este desafio. Quer saber qual é o desafio? Então vambora, acompanha o vídeo. Sabe como funciona? Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Olha, o link estará na descrição deste vídeo, beleza? Esse corte aí estará no canal do doutor Pastor Tassos Licurgo. Link na descrição, vai lá, assiste lá, se inscreva lá, vambora! Então, vambora, vai, play! Jesus, no Sermão do Monte, eu preciso de uma explicação. Eu preciso de uma explicação assim. Você falou de Êxodo, eu não posso concordar porque isso é tudo totalmente interpretativo. Em Êxodo não tem nada de cruz. Mas assim, quando você vem falar pra mim da Páscoa, dessas linguagens, tudo tal, que é uma interpretação sua, seria uma Torá oral que você está explicando o Novo Testamento para encaixar no Velho Testamento. Lá está escrito que ele comeu pão. E o Novo Testamento não teria problema em dizer que ele comeu matzá. Qual seria o problema de escrever matzá? Ele comeu pão, e comer pão na época de Pêssar é um pecado gravíssimo que gera o pecado de careta que está na Torá, que é um dos piores castigos que uma pessoa pode ter. Como pode ser que Jesus então comeu pão? É que o Novo Testamento é grego, né? Em hebraico, matzah, lechem, são palavras diferentes. Certo. Que é tudo pão, mas um é sem fermento, não sei o que lá. No grego, não tem essa diferença do fermento. Então, dizer pão lá no texto grego nem sempre significa que tinha fermento. Em grego, a palavra polissêmica. Porque como a cultura judaica não podia ter fermento em casa uma semana antes, é bem provável que aquele pão fosse sem fermento. Só que o grego não favorece porque o texto grego não faz essa diferença por causa do fermento. A mesma palavra se refere a pão com e sem fermento. Em grego. Em grego. Então não há contradição nessa situação, portanto... Vamos lá, Mirra. Fala mais aí, você está falando pouco. Não, eu tenho outra pergunta. Vocês acreditam que Jesus é como se fosse uma oferenda? Ele veio para expiar os nossos pecados, que para nós isso não existe. Não existe um ser humano, ele é um bode que expia os nossos pecados. Isso não consta para nós no Tanakh. E o que eu não entendo, que Jesus provavelmente morreu no ano 30 ou 33, e aí eu não sei precisar, acho que ninguém saberia precisar exatamente que ano ele morreu. E a casa de Deus caiu no ano 70. Eu pergunto, se Jesus é o sacrifício final que vai redimir toda a humanidade, por que a casa de Deus não caiu no ano 30 ou 33? E por que ainda continuaram fazendo oferendas até a queda da casa de Deus? Afinal, ele foi a última oferenda. Porque o templo, no cristianismo, passou a ser Jesus. Só veja bem que a primeira frase do Evangelho de Mateus é genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. O que a genealogia está dizendo é que aquela pessoa que será biografado, o Novo Testamento começa com 4 biografias. Olha só, vamos começar antes que os crentes comecem a enlouquecer, que é um bando de maluco, né? Infelizmente, olha, me desculpe generalizar, um bando de maluco. No Antigo Testamento não há nenhum verso, nenhum versículo, nenhum. Qualquer teólogo, qualquer apologeta, eu pago R$10.000. Eu pago. Eu faço questão de pagar. Pode mandar pro Tasso. Eu pago R$10.000. No Antigo Testamento não há nenhum versículo que diga que Javé tem um filho divino que iria encarnar, vir ao mundo, morrer pelos pecados das pessoas e após o terceiro dia ressuscitar e ainda ascender aos céus. No Antigo Testamento, de forma literal, não tem um versículo, vou repetir, de forma literal, não tem nenhum versículo,
Você precisa fazer alegoria, você precisa fazer midrash, fazer malabarismo, porque de maneira literal não tem. Você não encontra em nenhum lugar no Antigo Testamento. Então, tudo que se fala, tudo, 100%, tudo que se fala que Jesus está no Antigo Testamento é alegoria, simbolismo, tipologia, hermenêutica 5P 4-dimensional. É isso. Agora, se nós formos para os apócrifos e alguns outros textos, a gente começa a ver alguma coisa apontando nessa direção de maneira literal. Tem o meu e-book, Os Muitos Messias em Jesus, As Origens Secretas do Cristo no Novo Testamento. Ali eu mostro os 5 tipos de figuras messiânicas que se aguardavam, os textos que falam desses Messias, que esse é o verdadeiro trabalho que tem que ser feito. Não é ficar enganando o povo. O que ele faz é enganar as pessoas. De dizer que no Antigo Testamento não tem nada. Você encontra nos apócrifos, pseudepígrafos, manuscritos do Mar Morto. Ali você encontra esses dizeres de maneira mais literal. Mas mesmo assim você não encontra nada de sacrifício. Você não encontra. Você encontra falando não sei o que, a morte de um justo, não sei o que. De maneira literal, não tem no Antigo Testamento. Tudo que você crê de maneira messiânica de Jesus, eu provo para você que está nos apócrifos, manuscritos do Mar Morto, pseudepígrafos, tradição judaica. Eu escrevi sobre isso, eu provo para você isso. Link na descrição desse e-book. Os Muitos Messias de Jesus, o link está na descrição. Porque no Antigo Testamento não tem nada. Se você mostrar de forma literal, eu pago 10 mil reais no Pix pra você, eu pago. Tô aqui com a cara limpa dizendo, manda pro Tassos aí, ó. Se ele me mostrar literalmente no Antigo Testamento, literalmente, Javé tem um filho divino, queria encarnar e vir ao mundo, morrer, depois de 3 dias ressuscitar e ascender os céus, literalmente, eu pago 10 mil reais do meu bolso no Pix. Pode mandar, manda pro pastor que você quiser, pro exegeta que você quiser, pode mandar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Certo. Então, a primeira biografia, o biografado é Jesus, todas as 4. Mas na primeira biografia, a primeira informação que nós temos é filho de Davi, filho de Abraão. Filho de Abraão é porque aquela promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12, não é? Que por um seu descendente todos os povos seriam abençoados, é realizada ali em Jesus, não foi em Isaac, não foi em Jacó. Foi naquele por meio de quem todos os povos da terra serão abençoados. Mas o que eu vou lhe responder agora é com a outra informação, quando diz filho. Todos os povos daquela terra. E o filho da promessa é Isaac. Tudo que vai apontar para Jesus é tipologia, alegoria, simbologia. Pode chorar, pode bater com a cabeça na parede, pode reclamar. Eu pago para você 10 mil reais no Pix. Só você ir, pegar aí, provar. Pega aí, prova, mostra o versículo literal e eu pago 10 mil no Pix. Filho de Davi. Filho de Davi está dizendo o seguinte, aquela promessa feita na época dos reis, de que Davi teria um descendente que construiria um templo, todos interpretam ali como Salomão. Mas acontece que lá no texto de Reis está uma característica deste templo que tira o templo de Salomão como aquele que cumpre essa promessa. Nossa. Porque as escrituras dizem, um templo cujo trono durará para sempre. Nossa. Então quando Jesus vem, o templo se torna desnecessário. Então, porque ele é o sacrifício perfeito. 30? Porque o ano nunca... Ele mesmo falou, ele falou para Pilatos, Pôncio, Pilatos, aí 3 dias isso aí vai cair. Ele falou isso. Porque o templo era ele. O templo passou a ser ele. Por isso que o templo a que ele se referia em Pilatos, olha que interessante, isso responde sua dúvida diretamente. O templo a que ele se referia em Pilatos não foi o templo construído por Salomão, era outro templo. Era ele. Ele estava falando sobre si próprio. De acordo com o próprio escriba do texto.
o escriba do texto, o comentarista, deixa isso lá bem claro. Jesus personifica o templo dentro da ótica cristã. Dentro da ótica do judaísmo, não. Jesus é 5 Messias em um. Dentro da perspectiva dos judaísmos, você tinha 5 Messias em um? Não. Pega o próprio texto sectário, já falei isso aqui 10.000 vezes. Lá dos essênios, você tinha o Messias de Arão, o Messias descendente de Davi, você tem um texto lá, na regra da comunidade, falando das 3 personas messiânicas, e o profeta. 3 tradições messiânicas diferentes. Messias celeste, que vem do alto, filho do homem, sentado no trono, é oriundo do livro de Enoque. Messias sofredor da tradição. O Messias sofredor, filho de José, Ben Yosef, que inclusive ele manifestaria-se antes do Messias Ben Davi, que é o que os fariseus aí, os que deu origem a esse judaísmo aí de hoje, é o que eles aguardam. Um Messias descendente de Davi. Se você pegar as genealogias de Jesus em Mateus e Lucas, tem contradições. Não só contradições de nomes, mas não bate a questão geracional. Tem vários problemas. Então, assim, eu não consigo mentir. Eu não consigo mentir. Eu não sou ateu, eu quero a verdade, eu me aprofundo em todos os temas, passo por eles, supero eles, não invento e vou embora. Eu sou pós-graduado. Eu não consigo mentir. Se eu tivesse mestrado, a minha disponibilidade seria menor ainda, ínfima. Com doutorado, menos ainda, porque é um título importante dentro da construção acadêmica brasileira. Você ter um doutorado e você mentir em nome de um Deus, de uma fé, uma crença, eu não tenho essa capacidade, mas tem gente que tem. Se de fato ele estivesse falando sobre o templo construído por Salomão, com o material reunido pelo pai dele, Davi, que é uma história muito bonita de humildade de Davi. Se fosse aquilo ali, haveria uma contradição. Como o templo era ele, não houve contradição. Foi destruído em 3 dias e depois Deus o ressuscitou. E a ressurreição, me permita só dizer isso. E com todo respeito, isso é tão mentiroso, porque o templo de Salomão é destruído na invasão de Nabucodonosor. O templo é reconstruído no período persa, pós-exílico. O templo é profanado, Antíoco Epifânio. O templo é reformado, Templo de Herodes. Então você tem uma história desse judaísmo do período do Segundo Templo que está toda bem documentada. Toda bem documentada. Tanto que os judeus mais de uma ala mais utópica falam em reconstrução de templo, equivocadamente chamam até de terceiro templo. Como é que é terceiro? Primeiro de Salomão, segundo de Esdras e Neemias, terceiro de Herodes, é o 4º templo. Então, assim, são aberrações que existem nessas religiões que, olha, eu vou te falar não, hein? Tem que ter muito pouco cérebro para assimilar essas idiotices e assumir como verdades. Porque a ressurreição é central, é visceral no cristianismo. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 14, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, isso é verdade. É vã a nossa pregação. Tem que crer na ressurreição. É muito metafórico a maneira como você interpreta o Novo Testamento, né? Verdade. Porque tem coisas que dá para dizer que, nas parábolas de Jesus, dá para dizer que são metáforas, mas tem coisas que ele falou assim, claramente. Por exemplo, ele fala para os seus discípulos que haverão daqui esses que verão a minha segunda vinda. Nenhum deles viu a segunda vinda dele. Você vai ter que de novo cair numa metáfora. Essas coisas, para mim, só mostram como ele não estava alinhado com os textos, com as profecias. Se ele é um profeta, ele é Deus, ele sabe tudo, e ele fala, haverão aqui dos meus discípulos que vão ver a minha vinda,
Cadê essa segunda vinda dele? Não viram, todos morreram. O que nós temos que estabelecer é o seguinte: o senhor trouxe várias objeções, as quais foram respondidas. E a gente está pulando de objeção em objeção, em objeção, em objeção. Eu amo essa malandragem do Tassos. Quando ele, todas as vezes, em todos os debates que ele participou, quando ele não vai responder, quando ele vai ser malandro, ele fala isso. Não, olha só, tem que ver as objeções. São várias questões que nós temos aí. Então vamos ver. É um fato, porque esse texto, essas perícopes são oriundas do livro de Enoque. Livro de Enoque encontrado na caverna 4 de Cura, o livro de Enoque em aramaico, com datação de 200 anos antes de Cristo, que foi traduzido por J.T. Milik, que escreveu um livro, Fragmentos da Caverna 4 de Cura, o livro de Enoque. Então esse livro existe, foi publicado, ok? Então essas perícopes são dessa literatura apocalíptica, que é oriunda do livro de Enoque. Então era aguardado sim, havia uma expectativa do fim daquela era, havia uma expectativa de uma manifestação messiânica. E esses textos refletem essa manifestação messiânica oriunda do livro de Enoque, que não aconteceu. Por que não fala a verdade para as pessoas? Por que não fala a verdade para as pessoas? Vai deixar uma geração inteira morrer? Fala a verdade. Porque havia uma expectativa, a expectativa oriunda daqui, está aqui o texto, como eu já fiz aqui, nas videoaulas aqui, botando um texto de um lado do outro, tá aqui, não aconteceu. É só isso. Precisa falar das objeções, das contradições, que lá. Fala a verdade, olha, era isso, aconteceu isso, e dessa forma. É o texto. O que eu estou lhe mostrando é que há no Novo Testamento uma completude perfeita do Antigo Testamento. Falei que ele ia fugir? O Antigo Testamento e o Novo Testamento são um só livro, um só Deus. Não. Os 66 livros das Escrituras são todos os livros da graça, é o mesmo Deus. É este Deus que encarna, isso é cristianismo, o Deus que encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então eu creio que uma metodologia proveitosa para o debate não seria ficar pulando de objeção, responde, objeção, responde. O que eu estou lhe mostrando é que o Novo Testamento, ele gera, dá, a teologia cristã dá ao Antigo Testamento uma amplitude muito maior, muito mais bela, muito mais profunda. É isso que nós estamos vendo. Mas essas objeções que eu estou te trazendo é para te mostrar exatamente que o Novo Testamento está desalinhado com o Velho. Totalmente. Se você me diz que o Novo Testamento é profético, e se você concorda que as profecias dos profetas do Velho Testamento são profecias, o Zacarias então deveria dizer que no fim das eras todo mundo vai segurar na mão nas roupas de cristãos. Mas está escrito lá no texto que no fim dos tempos todos os povos vão segurar nas roupas dos judeus, porque vão ver que o Deus dos judeus é o Deus da humanidade. O Deus dos judeus não é Jesus. Deus dos judeus, para nós, é o Deus dos 10 mandamentos, que não tinha lá de divisões. Então essas que você está chamando de objeções, na verdade eu estou me atentando ao tema. O Novo Testamento está desalinhado com o Velho Testamento. Está. Você também concorda que o Velho Testamento são profecias eternas e poderia muito bem estar escrito... O Novo Testamento é um midrash. O Novo Testamento se propõe a fazer um midrash do Antigo Testamento. Hebreus são sombras, alegorias, metáforas, conjunto de alegorias. Está tudo no simbólico, está tudo no alegórico. Agradeça a Fílon de Alexandria, agradeça aos primeiros pais da igreja, porque era assim que eles enxergavam o Antigo Testamento. Alegorias. Toda a interpretação do Cristo é alegórica. É o Antigo Testamento de maneira alegórica. Agora, se você for para Enoque, manuscritos do Mar Morto, Jubileus, agora eu não lembro qual é a passagem, mas aqui, manuscrito do Mar Morto, diversos textos, diversos. E Enoque acabou, você vai ver ali, ó, tudo é explícito. O Messias celeste. Aí os escritores do Novo Testamento pegam aquelas literaturas e trazem para Jesus, até porque essas literaturas também se propunham a ser um tipo de perspectiva do Antigo Testamento. Você pega os comentários dos Essênios, comentários de Abacuque,
e outros comentários, eles fazem midrashes, eles fazem leituras messiânicas, eles fazem leituras para o seu próprio tempo, o tempo que a comunidade está ali residindo. O Novo Testamento é a mesma coisa. Desafio está de pé, R$10.000. Eu pago, pô. Hã? Lá em Zacarias, que o mundo inteiro vai se apegar à roupa de cristãos. Mas não está escrito, tá roupas de judeus. Você conhece esse versículo? O Deus. Não, desculpe, o senhor quer completar? Só quer dizer que o Deus dos judeus é o Deus dos cristãos. Não é. Não é na sua interpretação. Mas o que o Novo Testamento diz, o que o texto do Novo Testamento diz é que é o Deus dos judeus que vem em carne entre nós. Agora, nunca houve para os judeus, segundo o nosso entendimento, uma promessa de salvação específica. Os judeus foram escolhidos como povo para apresentar Deus ao mundo. E se o senhor me pergunta, eu acredito que até hoje Deus sustenta Israel. Eu mostrei diversos versículos do Antigo Testamento. Eu mostrei aqui de Isaías, o Deus judeu dizendo que a salvação é nele, que a salvação está com ele, com o povo dele. Eu mostrei aqui, cara de pau. Eu mostrei aqui. Em Isaías 44, 43, 44, 45. Tanto tempo. Salvação está em Javé. Para o judeu, a salvação está em Javé. E o de rei vai vir rei e não há outro. Eu mostrei isso aqui no vídeo da semana passada, na videoaula. Mostrei. O Novo Testamento pega uma outra direção. O Novo Testamento reinterpreta o Antigo. Mas o Antigo não fala que vai ter um Novo Testamento. Uma nova aliança é algo que vem, que surge como um termo forte de conotação mais teológica a partir dos essênios. Recebe. Mas ele nunca vai te falar isso, crente. Ele não vai. Ele não vai estar aqui, ó, vendendo curso. Aqui, ó. Participe do seminário de combate cultural. Olha, ele está vendendo curso para você. E olha, desejo todo sucesso do mundo pro Tasso. Sabe por quê? Tem que ganhar dinheiro desses trouxas mesmo. Tem que arrancar dinheiro mesmo. Sabe por quê? O cara tá ali, o cara sabe. Mas um monte de trouxa. Ninguém quer estudar a verdade. Aqui, ó, esse e-book aqui. Você acha que um crente vai comprar isso aqui, ó? Os muitos Messias de Jesus? 10 profecias do Antigo Testamento que não se cumpriram. Tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Os muitos Jesuses da história. A origem da ceia. Olha aí, ó. Tudo produzido aqui. Jesus Dionísio, lá transformar água, e por aí vai. E por aí vai. Aqui, ó. Ó, olha aí, Deus da guerra. Olha o termino na Bíblia, olha esse aqui. Impresso. Então é mole. Ganhar na trouxa é mole. Quero ver ganhar 10 mil no Pix. Vai. Sim. Mas isso não tem a ver com salvação. O Deus de Israel, ele vem para cá, encarna para ser sacrifício em nosso lugar. Aliás, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no verso 11, já que o senhor está falando como é que vai ser o futuro, diz que nós virão pessoas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e nós nos sentaremos à mesa. Sabe com quem? Abraão, Isaac e Jacó. Como é que não é o mesmo Deus? É literal. Se o Novo Testamento está dizendo isso, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, inclusive do Antigo Testamento, os patriarcas que colocaram sua fé no Messias que vinha no futuro, assim como aqueles que hoje colocam sua fé no Messias. Patriarcas colocaram a fé no Messias do futuro, é meu ovo. Que Abraão cria Messias, meu ovo. Abraão, Isaac e Jacó, que Messias que eles criam? Messias. Existia o conceito. Vamos supor que existia um Abraão histórico. Vamos supor que existia um Abraão histórico. Abraão histórico cria em um conceito de um Messias. Meu ovo esquerdo. Desculpa, não aguentei. Não deu.
Meu ovo que cria, meu ovo, bovão, ovo. É, mentiroso pra caramba. Messias do futuro o quê? Ah, mentiroso. Vocês que viu no passado sentarão à mesa. E é nesse momento de sentar à mesa que haverá o cumprimento da promessa de Êxodo 6:7. O que nós cristãos chamamos as bodas do Cordeiro. Êxodo. Então, é o mesmo Deus. Abraão, Isaac e Jacó o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus que é revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Olha, vou te falar, hein, mano. Malabarista profissional. Rapaz, olha. Parabéns, Rabino, pela paciência de ouvir tanta lorota. Porque, olha, rapaz, vou te falar. E a apologética cristã é uma merda, hein? Eu vou te falar, se eu fosse apologético, eu ia dar de 10-0 nisso aí. Mas que argumentos lixos que qualquer um com 2 neurônios refuta. Que coisa absurda. Ah. Todos que falam de Jesus agora visam dinheiro, tal qual o Marçal está para a venda de curso. Vou curtir. É isso mesmo. Tá vendendo curso, já entendeu. Parabéns, eu já curti seu comentário. Senhor Tasso Licurgo, o senhor é um péssimo debatedor, misericórdia. Fugiu de uma pergunta simples desse rabino que também não faz a menor ideia do que fala. Eu vou curtir também. Eu também vou curtir. Muitos rabinos dizem categoricamente, se Jesus realmente fosse a expiação dos pecados, não haveria mais conflitos no mundo e viveríamos no paraíso. Isso não aconteceu. Curti também. Rapaz, mas aqui a galera tem bastante gente aqui no pensamento crítico, hein? Muito filosófico e platônico as interpretações do Novo Testamento para encaixar no Velho Testamento. Ezequiel 37 revela de forma clara quem será o Messias e sua linhagem, já que para a teologia cristã o anticristo construirá o 3º templo. Marketing é tudo. Na capa do vídeo é o rabino bravo e do outro cara coerente. Bode não cordeiro é mais bonito. Eita. Professor Tasso, versículo do rabino, direciona para Jesus. Direciona? Eita ferro, meu pai. Caraca, estão mortos mesmo. Estamos mortos. Por vezes nossa pouca fé nos força argumentos naquilo que sabemos e somos convictos. O Senhor reflete o Espírito do Senhor, professor. Eu ouso pontuar algo que cometo a todo momento, que caso eu tirasse minhas vestes e aceitasse as referências diferentes às minhas, também encontraria Jesus nas convicções contrárias às minhas, pois definitivamente sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o judeu que busca... Eita, mano. O privilégio... Eita, amém. É fé, a gente não discute, tá? É fé dele. Como que Licurgo não respondeu ao rabino sobre a questão de Jesus dizer que entre os apóstolos havia alguém que não provaria da morte? É isso para pior. Eu entendo o que você quer dizer, mas tem uma apologética aqui também, mas é isso, é enrolação. Porque na verdade deu ruim mesmo. Povão brasileiro, acorda para a realidade. O cristianismo foi criado por Roma. Leiam, pesquisem, parem de acreditar nos pastores, leiam os originais das escrituras, pesquisem. Bom, criado por Roma não foi, mas eu entendi sua intenção. Esse rabino, que isso, filho do diabo, olha só, xingou o rabino. Tasso é o cristão debatedor mais fraco que existe nesse YouTube. Que isso, cara. Não aguentaria 30 minutos comigo. O segundo mais fraco é o César. Caramba, o cara é brabo, hein? Que isso, cara. Eita, rapaz. Para mim, a palavra de Deus é perfeita. Seja no Novo Testamento ou no Velho. Os comentários estão aí, né? Mais para lá, mais para cá. Estão debatendo. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas que Tasso é malabarista profissional, é. Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? O link do canal lá do Tassos lá. Assista lá. Se inscreva no canal do Tassos também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.
But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.